Tanto eu quanto você sofremos uma lavagem cerebral com ideologias que moldaram a nossa maneira de pensar. Pense que uma pessoa pensava com um determinado viés, que se uniu com pessoas que pensavam iguais a ela, e simplesmente decidiram que todas as outras pessoas devem pensar igual a eles. O radicalismo acontece quando essas pessoas querem obrigar as outras a pensarem como elas. Mas já parou para pensar que a ideologia que você recebeu através de lavagem cerebral também quer ser imposta aos outros à força? Apenas por alguns instantes pare de pensar como os outros querem que você pense. Analise algumas informações com seu próprio entendimento, lutando contra a lavagem cerebral que você sofreu. Te ensinaram desde sempre que as mulheres do tempo da sua bisavó sofriam violência e eram vítimas do machismo. Mas já parou para pensar que você nunca ouviu da boca da sua própria bisavó esse sofrimento todo? Possivelmente sua bisavó não concordaria com nada dessa ideologia que pregam, utilizando ela como vítima. Toda essa ideologia foi criada por um grupo de mulheres que, dentro das suas realidades, conseguiram enfiar na sua cabeça e das outras mulheres a visão de mundo que elas queriam. Absorva isso e pense comigo, mas com o pensamento próprio. Em 1822, o Brasil se tornou um território dos brasileiros, quando conquistamos a independência de Portugal. Essa conquista reflete em todas as formas que vivemos hoje, e ela foi feita através de guerra, com muitos homens morrendo, sendo torturados e escravizados. E por que só os homens morriam? Por questões fisiológicas, as mulheres eram poupadas dessas carnificinas. Não quer dizer que os homens não queriam que as mulheres também fossem morrer na zona de batalha, para dividir esse fardo, mas por questões físicas e óbvias, elas ficavam em casa. Tenta imaginar os traumas psicológicos que esses homens carregavam ao voltar para casa, depois de terem visto situações que ninguém deseja ver. Naquela época, a vida era difícil, o ambiente era hostil, a pobreza dominava, não havia luz elétrica, comida era escassa e a segurança pública não existia. Portanto, as mulheres viviam em extrema vulnerabilidade, expostas a todo tipo de violência que a pobreza pode causar. Se você vivesse naquela época, rezaria que um homem lhe proporcionasse segurança, comida e um lugar para morar, e fosse responsável por você, não apenas porque ele quisesse, mas porque ele era obrigado por lei a fazer isso. Contam que as mulheres não tinham direitos civis e dependiam da autorização dos seus maridos, mas isso não significava que elas eram proibidas de abrirem negócios, de trabalharem onde quisessem. O problema é que, caso dessem errado, não era elas que respondiam civilmente, e sim os homens. Em 1889, os homens proclamaram a República através de muita luta, e a condução das direções que o Brasil iria seguir foi entregue aos brasileiros. Até 1932, as mulheres não podiam votar, mas os homens também não. Apenas os ricos alfabetizados, cerca de 1 ou 2% da população, decidiam quem seriam os nossos líderes. Agora tente imaginar o valor que uma mulher tinha naquela época, pois esse era o valor que um homem pobre também tinha, porém com inúmeras responsabilidades nas costas. Em 1932 foi assinado um decreto que autorizou os cidadãos sem posses e analfabetos e também mulheres também se candidatar. Era muito fácil para os homens continuarem excluindo as mulheres, porém eles não fizeram isso. Os movimentos sufragistas, formados por 50 ou 60 mulheres, foram simbólicos para exaltar hoje as conquistas das mulheres, mas foram conquistadas com a concordância dos homens. A primeira mulher a votar no Brasil se chamava Celina Guimarães, e ela sempre repetiu: "Eu não fiz nada. Tudo foi obra do meu marido." No mercado de trabalho, os homens sempre tiveram as obrigações de serem provedores, não porque queriam, mas por questões de imposição social. Para isso, se submetiam a jornadas exaustivas em condições insalubres, recebendo misérias em minas de carvão, construção civil, serrarias. Não existiam outras possibilidades de trabalho. Ser médico, advogado ou engenheiro era privilégio dos ricos, não dos homens. Já existiam médicas também naquela época. Os homens queriam dividir esse fardo de trabalhos penosos com as mulheres, mas por limitações fisiológicas não era possível. Naturalmente, elas eram poupadas dos trabalhos mais pesados e perigosos. Durante as guerras, os homens se submetiam a levar tiros, serem torturados, decepados, capturados, não apenas para defender o seu território, para impedir que os seus inimigos tivessem acesso às suas mulheres. Durante a Revolução Industrial, as mulheres já eram demandadas como força de trabalho, e com o surgimento das máquinas, que não dependiam mais de força física, elas foram inseridas. Na Segunda Guerra, elas foram designadas para a produção de produtos bélicos. Com a escassez de homens vivos e a ascensão do capitalismo e do consumismo, elas se estabilizaram nos seus postos de trabalho. Por volta de 1962, começou a ser disponibilizada a invenção de um homem chamado Luiz Miramontes, que mudaria a vida de mulheres em todos os sentidos.
A pílula anticoncepcional começou a ser distribuída. Diante de tudo isso e da infraestrutura construída pelos homens, com detalhes pensados para o bem-estar das mulheres, chegamos aos dias de hoje, onde as mulheres ocupam 57% do funcionalismo público, 59% das vagas universitárias, 51,6% dos médicos são mulheres, 70% dos dentistas são mulheres. Os homens ainda são maioria nos serviços braçais, que as mulheres não querem exercer. Com a evolução social, obviamente, nem tudo é perfeito. E uma das consequências disso tudo é a violência. restando aos homens ainda ter que correr risco na rua, ter que desbravar situações para sustento da família, ter que correr risco em locais perigosos, serem vítimas de 95% das mortes em acidentes de trabalho. Quase todos os motoboys são homens, e são eles que movimentam uma cidade. Os serviços perigosos na segurança pública e até no crime. Você acha que o dinheiro que eles conquistam são só para eles? Enquanto as mulheres são julgadas pelas atitudes das melhores mulheres, os homens são julgados pelas atitudes dos piores homens. Um pouco mais de 1.000 homens cometem feminicídio por ano. E isso basta para que 104 milhões de homens sejam tratados como prováveis agressores e feminicidas. Os homens não apenas repudiam estupradores, eles matam quem comete esse crime contra as mulheres. Mas mesmo assim, eles têm que ouvir que todos os homens são potenciais estupradores, provocam atos que eles não praticam. E se eles respondem, chamam de misoginia. Então, se a ideia era igualdade e equidade de direitos, ela já foi conquistada, e até mais. Então, diante de tudo isso, você entende que os homens não devem nada pelas mulheres? Querem cobrar uma conta de quem não cometeu para pagar para quem não sofreu. E quem está colocando os homens como inimigo das mulheres é uma ideologia que só visa o caos. Pense o quão diabólico é colocar um homem para dirigir a Comissão de Direito das Mulheres. Não se deixe levar por eles. Acorde enquanto é tempo, saia dessa lavagem cerebral que você sofreu. Homens e mulheres são a base da humanidade na Terra. E se existir ódio entre eles, não tem nenhum motivo para continuarmos aqui.